Oi, querida, como é que você tá? Deixa eu ajustar aqui. Olá, tudo bem? Eu não Tudo tô te bom? vendo, você tá me vendo? Tô te vendo. Tá vendo? Ah, então tá Aham. bom. O pessoal aqui tá conseguindo ver que eu não tô te vendo, mas a gente segue aqui, que eu tenho certeza que tá aí maravilhosa. E vou acompanhar aqui também no colocar do Instagram. Combinado. E aí, como é que você tá? Olha quem tá aqui, o Murilo. Um abraço, Murilo. Novembro tem o evento dele, hein? Você vai? Vou tá lá, é lógico, né? Claro, gente, vai estar incrível. Vou estar lá Vai estar incrível. prestigiando vocês, sem dúvida alguma. Vai estar incrível. O roteiro. Sem falar que assim, né? Eu vou chamar um monte de gente para comemorar meu aniversário depois que a gente sai do evento. Olha só! Vai cair certinho no Vai evento. cair certinho. Olha aqui. Estão falando que estão vendo a gente. Perfeito, então. Então vamos começar ali. Priscila, primeiro agradecer aqui, né, sua disponibilidade. Imagina. E, e vamos aqui, né, começar. Se apresente pra gente, Priscila. Combinado. Antes de mais nada, eu queria já pedir desculpa, porque a qualquer momento pode vir duas crianças aqui gritando, que eu tenho dois filhos e hoje eles estão bem energéticos, que eles estão na fase de férias da escola. E aí, se eles aparecerem, faz parte do show, né? Coisa ao vivo, não tem ninguém Perfeito. para ficar com eles aqui agora. E eu até comprei um deles. Eu falei que se eles ficarem quietinhos dentro do quarto, eu vou fazer miojo para eles. Aquelas bem loucas, né? Tá dando certo. Nossa, Eles estão lá no quarto eu, brincando. Vamos ver. eu lembro quando eu era pequena, eu gostava muito de miojo, achava incrível, era um evento para comer miojo. Exato. Exato. É arroz e feijão todo dia. Aí quando a gente quer comprar eles, a gente libera o miojinho. Mas enfim. Oi. Oi. Vem cá, deixa eu mostrar vocês aqui. Ó, como comentado, um aqui, vem cá com a mãe, o outro. São dois. Olha só. Ah. Mas enfim, vou me apresentar rápido. Eu sou a Priscila Bezerra, sou mãe, como a gente está vendo aqui, né? Sou engenheira civil também e especialista em impermeabilização. É uma área que eu atuo há quase 15 anos. Então, o meu primeiro emprego dentro da construção civil foi numa empresa que executava impermeabilização. E aí eu fiquei 9 anos executando os serviços. Então, todo o meu conhecimento adquirido até então era de prática. O que dá certo, o que não dá certo, as gambiarras, daí por diante. Aí depois eu fui para uma fábrica de impermeabilizantes. E aí eu me profissionalizei muito, porque eu comecei a ter acesso com ficha técnica, com ensaios, normas, desempenho. E eu também entrei no mercado que eu não conhecia até então, que é o mercado de saneamento e o mercado industrial. Porque eu atuava numa fábrica de impermeabilizantes que tinha uma linha bem diferente. É uma linha bem tecnológica, digamos assim, né? E aí, Nossa. por fim, eu decidi montar a minha empresa nesta área, né, de impermeabilização, que é uma empresa de projeto e consultoria, que chama Obra Seca. Show demais. E como você começou ali nessa carreira para você olhar e falar assim, é isso que eu quero fazer, vou abrir essa empresa. Qual o sentimento, o que te moveu ali para dar esse passo? Da abertura da empresa, você fala? Isso. Bom, como você pode ver, eu tenho dois filhos. E aí o que acontece? Quem é mãe sabe que a nossa vida. Você tem filho, Jenny? Não Não. tenho. Tá. Ainda não. Se você optar por ter, você vai ver o quanto maluco que é a nossa vida. Só que, embora eu ame muito ser mãe, embora isso faz parte da minha vida, né? Eu também gosto muito de exercer a minha profissão, eu gosto muito de crescer profissionalmente. Então, é uma balança que vira e mexe, ela tá mais equilibrada para um lado, vira e mexe, tá mais para o outro, a gente vai vivendo, né? Mas fato é, quando eu me vi numa fábrica de impermeabilizantes, que foi meu último emprego, sem possibilidade de crescimento, porque era uma fábrica que eu atuava na área comercial, né? Técnica e comercial.
E aí, quando eu me vi sem possibilidade de crescimento lá dentro, e surgiu uma oportunidade de uma outra fábrica, uma multinacional, no mesmo segmento, né? Porém, eu teria que trabalhar viajando. Eu ficaria no trecho. Eu iria atender as hidrelétricas do Brasil todo. Então, a minha função seria viajar o Brasil todo. E meu marido já Nossa. viaja muito. A rotina do meu marido já é viajando. Ele não tá aqui. E naquela época era pior ainda. Aí eu declinei a oferta. Então, era uma oferta de trabalho que eu ia ganhar mais, que eu ia ter uma possibilidade de crescimento, uma multinacional. Só que inviabilizou totalmente porque eu teria que viajar. Aí eu fiquei frustrada quando eu declinei. Quando eu falei, não vou, fiquei frustrada. Porque eu falei, caramba, eu estudei tanto, batalhei tanto, foi tão difícil fazer a faculdade de engenharia. A minha pós-graduação em impermeabilização eu fiz grávida do meu segundo filho. Então, foi tudo tão Nossa. difícil. Para chegar aqui agora e falar, este é meu destino, destino final. Não tem a possibilidade de crescimento. E aí, Nossa. a frustração me gerou uma inquietação. E aí eu pensei, e se eu empreendesse? Porque quando a gente empreende, nossa, é uma delícia, mas também é uma loucura. Quem empreende sabe, a gente mata vários leões, a gente mata vários leões por dia, não é fácil, não é um mar de rosas. Porém, a gente tem um pouco mais de controle sobre a nossa agenda, né? Então hoje, por exemplo, hoje foi bem caótico para mim. Você deve ter visto, você viu, né? Oh, meu Porque Deus. a moça que fica com eles aqui em casa faltou, ela tá de atestado. E aí trabalhei de casa. E aí talvez eu não pudesse ter eu não poderia ter essa disponibilidade se eu não estivesse empreendendo. Então, na verdade, a motivação para empreender foi para ter crescimento profissional, de forma com que eu consiga conciliar com a vida de maternidade. Tem uma qualidade de vida aí também, né? Tem todo um esforço, um sacrifício, né? Mas Sim. também tem essa gestão ali também do seu horário, do seu tempo, né? Exato, exatamente. A gente consegue ter um ajuste, né? Não, a gente não precisa. Não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus, não é fácil empreender. Mas pelo menos a gente tem um controle um pouco maior sobre a nossa agenda. Claro, o cliente precisou, é urgente, não tem o que fazer, mas fora isso, a gente tem mais flexibilidade nesse sentido, né? É verdade, é verdade. E também a questão de empreender entra muito sobre também como gerir esse tempo, né? Porque a gente Sim. acaba colocando toda hora como sendo hora de trabalhar, mas tem momentos para tudo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Henrique que está aqui. Ó, Quem mais que está? Construímper, Fátima, Gerley. Um abraço para todos vocês que estão por aqui, viu? É um prazer ter vocês aqui com a gente. O Ney, eu não sei se ele está aqui ainda, mas ele entrou. Mas gestão de tempo é uma coisa importantíssima, importantíssima. E é interessante porque eu não sei se você tem essa característica, mas eu tenho característica de toda hora eu tenho que estar produzindo, toda hora eu tenho que estar fazendo alguma coisa, toda hora uma ansiedade. Isso faz muito mal. Eu não sei desligar. A última vez que eu fui viajar com a minha família agora nas férias, foi só um finalzinho de semana, a gente foi para um hotel fazenda que não tinha Wi-Fi. nossa, Eu teve fui, que desligar de vez. sim, eu fui obrigada a desligar. E demorou, assim, um tempo, sabe? Na transição de sem Wi-Fi. E agora, o que eu faço? Onde é que eu aperto? Pra, de repente, só, é isso mesmo. Final de semana desconectada. Aí eu me dei conta, eu falei, cara, eu tô sempre nessa ânsia, né? De tentar resolver, de isso, daquilo outro, de pegar um desafio e tal. Mas às vezes é bom ficar também, né? Como você falou, gestão do tempo. A gente separar um tempo ali para descansar. E faz parte, né? A gente não é uma máquina, né? Exatamente, faz parte. E a gente também tem que respeitar as nossas limitações enquanto pessoa, né? Porque é o que você falou, a gente não é uma máquina, né? Exato. Os desafios de empreender. E da área ali de impermeabilização, quais os tipos de produto que você mais utiliza? Olhando ali de maneira geral, né? Pode ser para diversos tipos, mas quais os principais que a gente tem aí no mercado? Principais, por exemplo, a manta asfáltica ainda é o sistema mais utilizado no Brasil.
não é o mais utilizado em outros países desenvolvidos, tá? Que Olha, fique bem. Porque acontece, a manta asfáltica tem toda uma questão de toxicidade, fósseis, né? Que uma hora vai acabar, petróleo. Então existe toda uma preocupação aí com os gases e o prejuízo que a produção faz. E aí em países que se preocupam muito mais com a questão de sustentabilidade e daí por diante, já estão utilizando em primeira, como é que eu falo? O que mais utilizam já estão com outros materiais há bastante tempo, mas aqui no Brasil a gente ainda utiliza a manta asfáltica em primeiro lugar. E em segundo lugar, são as membranas acrílicas, que o mercado conhece como manta líquida, mas que esse nome você não vai encontrar em nenhuma norma técnica. Mas o marketing acaba pulverizando muita informação. Então, o segundo sistema mais utilizado é a membrana acrílica. Depois vem a membrana de poliuretano, que é um material que está ganhando também bastante mercado. Em 2010, quando eu comecei a atuar com membrana de poliuretano, ele era muito mais caro, era um sistema tecnológico, mas muito mais caro do que a manta asfáltica. E aí, de lá para cá, a coisa foi equilibrando e hoje pode até se dizer que a manta asfáltica está mais cara do que a membrana de poliuretano. Justamente pelos aumentos que a Petrobras foi fazendo do petróleo, isso impactou na produção das mantas, né, que tem como base o petróleo. E aí depois vem outros sistemas, como PVC, que mais? TPO, epóxi, aí tem diversos outros sistemas. A manta asfáltica não é o sistema que eu mais especifico nos meus projetos, mas em alguns casos é o que vai atender a demanda. Por que não é? Porque não é o que eu mais especifico nos projetos? Porque eu nasci, o meu dia número 1 dentro da impermeabilização foi trabalhando com obras de alto padrão. E no alto padrão, a gente lida com revestimentos diferentes, a gente lida com sistemas de impermeabilização diferentes, com prazos de obra, com vida útil, tudo diferente. Então, eu já aprendi a impermeabilização com sistemas tecnológicos. Quando eu comecei a ter contato com a manta asfáltica, ela não fez sentido para mim. Porque a aplicação é muito insalubre. Você já viu a aplicação de uma manta asfáltica? Sem fazer, ela vai queimando ali, né, para poder estar anexando, para ter aderência, né? Exatamente. E aí eu tive um choque de realidade. Mas em alguns casos é o que a gente deve usar mesmo. Porque embora ela tenha algumas limitações, por exemplo, essa parte de execução um pouco mais insalubre, ela tem alguns benefícios, que é, por exemplo, quando a estrutura ela se movimenta muito, quando a gente tem uma dilatação térmica muito grande, uma possibilidade de flutuação muito grande, ela absorve melhor. Na verdade, ela nem absorve essas movimentações porque ela não está aderida. Então, a gente tem uma maior garantia de estanqueidade em alguns casos. Então, a manta asfáltica que a gente olha ali tem as características que não são boas ali, né, para a natureza, pela questão da sustentabilidade, mas tem as partes boas, que seria no sentido de ter deixar essa movimentação térmica mais um pouco mais livre pela falta de aderência que ela tem, ou como que ela trabalha, ela consegue, ela fica parada e o material vai se movimentando, como que funciona? Mas é exatamente isso. Quando a gente tem uma estrutura onde vai receber uma impermeabilização, essa estrutura ela vai movimentar por diferentes razões. Uma das razões é a dilatação térmica. E a dilatação térmica, ela acaba, se é um sistema de impermeabilização aderido, ela acaba também transferindo aquela movimentação para a camada impermeável. Já a manta asfáltica, a gente consegue aplicar ela de forma com que ela não fique aderida. Então, a gente tem ali a trabalhabilidade, a gente tem a fissuração, a gente tem uma série de ações que ela nem sente, é como se fosse um tapete em cima, sabe? Ela não está aderida. Então, a estrutura pode se movimentar, que ela tem uma absorção melhor. Porém, tem limitação também, tá? Inclusive, eu estava esses dias fazendo uma consultoria para um engenheiro fora de São Paulo, porque ele contratou uma mão de obra para executar a impermeabilização
e estava com dúvida, não tinha, a obra não tinha projeto de impermeabilização. E aí ele estava com uma série de dúvidas. E aí eu fui orientando ele sobre algumas fiscalizações. Aí ele falou, olha, eu tenho uma junta de dilatação na minha estrutura. Só que o pessoal passou a manta por cima. Não deu espaço para a junta de dilatação poder dilatar, que essa é a função dela, né? Aí eu falei para ele, olha, vai romper. Eles passaram por cima, não fizeram nenhum tipo de tratamento. E eu falei para ele, vai romper, pode ter certeza. Então faz o seguinte, corta essa faixa de manta que está em cima da junta, abre ela, faz um tratamento específico para a junta, depois vem com uma nova faixa de manta, dando ali uma folga para ela poder trabalhar. Certo? Passou uma semana da consultoria. Ele mandou um vídeo, Priscila, rompeu. Antes... Gente do céu. De verdade. Antes, depois você compartilha essa live, porque mesmo estando nesse caos, a gente é vida real, né? A gente vai jogando essas informações e aí depois, quem quiser, escreve no comentário que a Jenny vai postar. Escreve no comentário, eu quero ver o vídeo que a manta rompeu, que aí eu vou mandar para vocês, combinado? Muito bem, então uma semana depois ele mandou um vídeo falando a manta rompeu. Então, não é que ela tem uma capacidade infinita de absorção de dilatação térmica e de movimentação, mas é maior do que um sistema aderido. Perfeito. Olha como a gente tem que entender como funciona bem o material para poder aplicar, né? Olha a diferença que tem. E eu lembro também de uma live do workshop que você passou, sobre a diferença, né, da manta asfáltica e a membrana. Quais seriam essas diferenças entre manta asfáltica e membrana? Como que ela é colocada? Seria pela questão da aplicação, do tipo de material? Perfeito. Então, as mantas são os materiais pré-fabricados. Então, ela já vem da fábrica com a espessura pré-definida. Então, se é uma manta asfáltica, pode ser a manta asfáltica que a gente utiliza nas obras, né? De 3 milímetros, de 4 milímetros. Se for uma manta de PVC, 1,2 milímetros, 1,3 milímetros, ela já vem com a espessura determinada. A gente só faz a aplicação e molda ali os arremates no local. Mas ela já vem com a espessura determinada. Essas são as mantas. As membranas são materiais que a gente forma a película no local. Então, a gente vai dando ali várias demãos do material, várias camadas, e no final eu vou ter uma espessura desejada daquela impermeabilização. Então, as membranas são materiais que eu aplico ali e moldo ela no local, e as mantas, ela já vem com a espessura determinada. Só que isso aqui é no Brasil, tá? Olha que interessante. Essa é uma norma, uma nomenclatura brasileira. Se você for atrás de literatura de fora do Brasil, eles chamam tudo de membrana. Tudo. A manta e os materiais moldados no local, eles chamam tudo de membrana. Isso é uma coisa bem brasileira mesmo. Nossa, gente, olha só. Eu botei para associar que nessa manta, como ela é pré-fabricada, ela é colocada, é o que você falou, é como um tapete. Certo, uma mantinha ali para te proteger ali, né? Então daria para tentar associar ali, para lembrar dessa nomenclatura no Brasil, né? No Brasil. Exatamente, porque, perdão, se você for assistir, não, se você for ler artigos técnicos fora do Brasil, ou se você for ler ficha técnica de material importado, tudo membrana. Que legal. Pessoal, vocês estão anotando aí, né? Vão falando aqui pra gente. Olha, temos um comentário aqui. Deneizinho. Falando aqui, ó. Geralmente, um bom profissional usa manta dupla, com medidas de 60 centímetros na primeira e 1 metro na segunda. Eu acho que ele está falando sobre a junta de dilatação que nós comentamos, né? Muito bom. Um abraço para você, obrigada pelo comentário. Escola da Impermeabilização também, um abraço. Raison, que é maravilhoso também, um abraço para todos vocês, viu? Fiquem por aqui, mande essa live para outras pessoas, porque ó, eu tô passando uma vergonha, vem passar vergonha comigo. Capaz, maravilhosa. E pensando então nos produtos que a gente tem, né, para impermeabilização, como saber escolher o produto certo para o local e material ali que a gente tem?
Excelente pergunta. Por quê? Não existe um único remédio que vai resolver todas as nossas dores. Não existe. Eu tô com dor de cabeça, preciso entender o porquê da dor de cabeça, porque às vezes meu remédio pode ser só uma água, né? Tomar uma água. Então, se eu tô com uma dor nas costas, tem um remédio para dor nas costas. Assim é a impermeabilização. Então, por mais que eu goste de sistemas tecnológicos, eu gosto bastante, mas eu sei que em alguns casos não vai ser o melhor. Por isso a gente tem sempre que analisar o caso a caso. Por quê? O que impacta na nossa escolha? Quando a gente lá no escritório, quando a gente está fazendo um projeto de impermeabilização, o que determina se eu vou partir para um material ou para o outro? São algumas questões. Por exemplo, método construtivo. Então, se a estrutura é feita em concreto armado, eu tenho uma característica. Se a estrutura é feita em madeira engenheirada, é outra característica totalmente diferente. Se é steel frame, é outra característica. Então, o método construtivo é importante. Um método muito utilizado recentemente é o pré-fabricado. Estruturas pré-fabricadas, lajes alveolares. E isso tem uma dilatação térmica muito diferente da laje maciça. E a impermeabilização, se ela não for desenhada para essas dilatações, ela rompe. Então, a primeira característica que a gente olha é o método construtivo. Só isso, Priscila? Não. Eu também apresento para o cliente o custo médio de cada sistema aplicável naquela área e a expectativa de vida útil. Então, tem clientes que eles querem o mais barato e não tem problema de ter uma vida útil menor. E tem clientes que querem uma vida útil maior e aceitam pagar um pouco mais caro. Tudo vai depender de cada caso. Outro dado também muito importante, em qual local é essa obra? Então, se eu estou falando de uma obra que é lá no Nordeste, que eu tenho uma umidade específica, eu tenho uma temperatura específica, eu tenho uma disponibilidade de mão de obra específica, e eu estou fazendo outro projeto que é lá para o Sul, que eu tenho uma outra temperatura, outra umidade, outra disponibilidade de material e de mão de obra. Esses dois projetos não podem ser iguais. A mão de obra que eu tenho numa região nem sempre é a mesma de outra região. O clima que eu tenho numa região nem sempre é o mesmo de outra região. Então, por isso que é analisado caso a caso. Perfeito. E eu acho muito interessante olhar, né, como que realmente muda de um lugar para outro, né? Porque aqui, por exemplo, aqui em Campo Grande, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, aqui é bem quente, mas quando faz frio, faz muito frio. Certo. A umidade agora está abaixo de 20%. Nossa. Então não está segurando uma temperatura. A gente tem uma variação muito grande, porque o que faz também permanecer e mudar gradativamente uma temperatura é a umidade do ar. Quando não tem isso, tem essas variações loucas que a gente tem tudo no mesmo dia. E aqui a questão também de olhar, de ter cuidado, né, pela questão de... Porque o que a gente faz na impermeabilização? É evitar a entrada da água, né? Sim. E ali, se a gente olhar e não escolher o material certo, o sistema certo ali, né? A aplicação, a pessoa que vai aplicar, todo esse passo a passo, como realmente vai impactar. E aí, tem diferença muito dessa movimentação, né? Como você falou, então ele vai ser um dos determinantes para a gente estar escolhendo esse tipo de material. E quando a gente se depara, por exemplo, alguém fez uma aplicação, não tem esse conhecimento de impermeabilização, o que fazer? Já repara logo, espera dar um problema nisso? Ou o que fazer, além de procurar a Priscila daí, né? Procura a Priscila, é isso mesmo. Inclusive, ó, fazendo aqui o meu jabá, né? Além do projeto de impermeabilização que a gente faz no escritório, eu também faço consultoria pontual. Então, de repente, não tem verba. Isso aconteceu recentemente, sabia? Entrou em contato com a gente uma pessoa, é um engenheiro que está construindo a própria casa. E ele queria fazer uma construção mais profissional nesse sentido, né? Ele falou, olha, eu não tenho interesse em contratar um projeto por questões financeiras mesmo. Mas eu gostaria de uma consultoria. Então, ele trouxe o máximo de informações para a gente. Eu fiz a análise em 1h30. Claro, eu não resolvi todos os problemas, nem se compara a um projeto, mas em 1h30 ele teve ali uma evolução em algumas diretrizes que ele vai tomar na obra dele,
que foi muito necessária. Ele estava no interior da Paraíba. Olha que interessante. E aí Olha, ele dá para ir. falou, interior da Paraíba. E ele falou, aqui eu não tenho disponibilidade de mão de obra nem para manta, é tudo na membrana mesmo, membrana acrílica, sabe? Uhum. Então tá aí, se precisar, faça isso. Mas vamos supor, tô com um problema já, tô com infiltração. A gente precisa investigar para ver em que estágio que estão as anomalias, se tem ali já uma corrosão da armadura, porque o último estágio que uma estrutura pode sofrer é o colapso, né? Então, as infiltrações a longo prazo, ela vai trazendo ali alguns malefícios para a estrutura, e isso vai deixando ela cada vez mais fraca, e o último estágio é colapso. Quando você vê o colapso, que é o desabamento de uma estrutura, a maioria das vezes tem relacionado oxidação, infiltrações, que mais? Ferragens expostas. Então, a maioria dos colapsos tem um indicativo de problema com impermeabilização. Então, por isso que a gente não pode negligenciar uma infiltração. Não pode. Perfeito. E o custo que você comentou também, é... lembrando que quando vai fazer o reparo, ali você vai fazer a manutenção, né? Ele vai ter um custo e às vezes pode ser um pouco maior se você já fizesse com uma vida útil prolongada, mesmo que o custo seja um pouco mais alto agora, né? Com Sim, o tempo ali, a vida útil dele vai compensando também, né? Do que tá fazendo uma manutenção periódica, com muito mais rápido do que seria com material de melhor qualidade, né? sem dúvida, sem dúvida. Por isso que tem essa etapa do projeto que a gente apresenta vários caminhos para o cliente, custo versus vida útil, que tem uma relação muito direta, né? Hum. E aí, às vezes, o cliente fala, não, ó, teve um caso, eu vou contar um caso em específico. Um projeto de impermeabilização para uma escola pública, onde a construtora ganhou, através da licitação, a construção da escola e as manutenções. Você está trabalhando. E as manutenções por 30 anos. Então, ela ganhou a construção e a manutenção por 30 anos. Então, se ela economizasse na construção, ia ficar muito mais caro para ela durante esses 30 anos. Então, você entende como é importante analisar caso a caso? Porque tem construtora que fala, não, eu só preciso de 5, que é o que a norma de garantia me exige. Tem outros casos que não. Então, é o que você falou. Se eu quero ter uma vida útil maior, gastar menos com a manutenção, eventualmente eu preciso desembolsar um pouco mais ali no início. Perfeito. E a visão, né, de que lado da moeda você está? É a construtora que está fazendo ali uma obra que é nessa garantia de 5 anos, ou o cliente que está construindo a própria casa, que sabe que vai ter uma manutenção, então já tem tem que ter um olhar um pouco mais diferente, né? De olhar e Sim. falar, não, vamos deixar um pouquinho melhor, a gente vai despender um pouquinho mais, mas vai ter uma vida útil maior. Porque a gente sabe que quando às vezes mexe com obra, são pessoas, várias pessoas ali dentro envolvidas, e trabalhar com pessoas tem que lidar bem com as pessoas, né? Então, também é algo a se pensar ali, né, na hora de escolher o tipo de material. É verdade. E tem um problema na nossa engenharia, que é a redução de custos a qualquer custo. E aí a equipe de engenharia, muitas vezes, e a equipe de compras também, eles são bonificados quando eles conseguem reduzir custos. Mas tem custos que, se a gente reduzir, a gente impacta diretamente não só na qualidade, mas na vida útil, né, das estruturas. A impermeabilização é uma delas. Só qual que é o problema? A impermeabilização é o serviço oculto, ela fica embaixo do revestimento, embaixo da pintura, embaixo de tudo. Muitas vezes ela não fica exposta, né? E aí, pra que eu vou gastar com isso? E aí tem uma mentalidade assim, não, impermeabilização eu vou aplicar só qualquer coisa lá. Agora o mármore eu vou trazer importado. O revestimento é uma pedra vulcânica que vem sei lá de onde. E é Verdade. isso que a gente precisa mudar, isso que a gente precisa conscientizar. Ixi, eu não Ficou, sei.
Voltou? Voltou aqui. Voltou. Acho que deu uma caidinha. Deu uma caída. Vamos ver os comentários que estão aqui, ó. Sim, Então, separei o aqui. Rodolfo tá aí. Boa noite, Rodolfo. É o pai das crianças. Vem para casa me ajudar com Olha! o Paulo Afonso. Ó, Paulo, Natividade, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Emiliano, uma pergunta. Para parede Isso de aí. concreto no Nordeste, qual o melhor impermeabilizante para aplicar? Emiliano, depois você me manda por direct mais informações sobre essa situação, tá bom? Se você quer uma impermeabilização para parede mesmo, ou se é uma cascata, enfim, me manda mais detalhes. Alexandre mandou boa noite. A Fátima, infiltração por capilaridade. O que fazer? Qual o melhor método? Fátima, o melhor método é a impermeabilização na fundação fechada a passagem de vapor. O que isso quer dizer, Priscila? Quando a gente fala em impermeabilização, a gente tem que se preocupar com os fluidos. Fluidos nós temos no estado líquido e no estado gasoso. Existem impermeabilizantes que são impermeáveis à passagem do líquido, mas deixam o vapor passar. E a fundação, a gente tem a umidade no estado líquido e no estado de vapor. Então é muito comum a gente ver umidade no rodapé, porque às vezes até impermeabilizam, mas com o produto errado. Então a gente tem que impermeabilizar a fundação com material fechado à passagem de vapor. Tem uma palestra que eu fiz dentro do CREA, falando só sobre tratamentos para isso. Depois você me manda um direct que eu te mando o link, tá bom, Fátima? Perfeito. A Fátima é lá da Bahia. Ó, Planner Consultoria. Essa é uma fera, viu, Jennifer? Ah, eu fiz um pix para ele falar isso. Não, o Léo, ele é incrível, ele tá sempre aparecendo aqui. E a gente tem uma live também que ficou gravada aqui no perfil, a live QC. Falando sobre avaliações. Então. Ó, a Fátima mandou aqui, mas planificação já existe. Esta palestra que eu fiz no CREA, eu trouxe soluções para obras já existentes também. Então, tem alguns tratamentos que a gente pode fazer, injeção, recorte de rodapé, quando não é alvenaria estrutural. Me fala que eu te mando o link, tá bom? Olha lá, o Construimper, normalmente é produto errado e sistema errado. Exatamente. Na alvenaria, quantos centímetros acima da fundação? Pelo menos ali uns 20 centímetros acima da cota acabada. Não é nem só acima da fundação, é acima da cota acabada da parte externa. Enfim, é um universo. E aí, a impermeabilização, ela precisa ser difundida. Então, que bom que você me convidou para a gente estar aqui, para a gente falar sobre impermeabilização. É um assunto que eu falo até dormindo às vezes. Muito bom. Precisa difundir. Precisamos difundir. Sim, é verdade. Olha, e foi nesse workshop que eu assisti seu, que foi incrível. Abriu assim a visão. Eu até te mandei a mensagem, falei assim, foi realmente muito bom. Abriu essa visão da importância da impermeabilização. Porque a gente sabe o problema que a água traz, né? Que tudo que a gente faz ali é para estancar essa água. E muitas vezes a gente vai procurando métodos para tentar salvar, né, aquela estrutura para não ter mais nenhum problema, mas a gente sabe que até às vezes colocando ali, ele pode ainda ocorrer um problema se não for muito bem feito também, né? Exato. Se, por exemplo, está passando ali a membrana e aí deixou um pontinho ali sem. Ele é um foco para dar um problema. Né? Então a gente sabe que é muito importante, a gente não tem como negligenciar. E já chegou o momento da gente parar para olhar, porque tem muitas construções antigas e que não tem nenhum tipo de manutenção. Então, se você sabe que você vai fazer uma obra e não vai estar pensando nessa manutenção, ou sabe que vai postergar ali, porque os materiais têm vida útil, tem que fazer manutenção. Então, já pensa desde agora numa impermeabilização bem feita desde o começo, né? Se você já fez a sua obra, tem como resolver, né? Tem como arrumar, mas é um preço que vai ser mais caro se você já fizesse desde o começo, né, Priscila? Mais caro e mais traumatizante. Então, você pega uma residência, vamos supor, que está em construção. Eu posso impermeabilizar banheiro, posso impermeabilizar reservatório, piscina, laje de cobertura. Depois vem as demais disciplinas e está tudo certo. Agora, a família se mudou para aquele local. Ela instalou móveis.
ela trouxe objetos pessoais, quadro, roupa, começou com infiltração, o caos está instaurado. Porque fazer reforma com pessoas habitando é muito traumatizante. O cliente fica com raiva do construtor, porque falou, caramba, é meu sonho aqui. Porque às vezes a gente quer da engenharia e da arquitetura, de construção de modo geral, a gente acaba ficando um pouco frio, assim, né, com as coisas. É só mais uma obra, é só mais um projeto. Mas muitas vezes é o sonho de uma família. É o lar de uma família que juntou dinheiro a vida toda para conseguir construir aquele lar, que guardou, que fez empréstimo, que tanta coisa. Ou que talvez não tenha esse recurso limitado financeiro, mas que colocou muitos planos e sonhos naquela casa. E aí, de repente, você começa a ver infiltração, você começa a ver revestimento soltando. É horrível isso. Nós não gostaríamos de estar naquele lugar, né? Então, por que não nós que atuamos com a construção civil, com a engenharia, com a arquitetura, a gente não ter esse olhar e insistir? Porque o que acontece, Jenny? Muitas vezes, é como eu falei, é falta de conhecimento mesmo, é falta de consciência. Aí cabe a nós alertarmos. Eu vou dar um exemplo. Eu faço projeto de impermeabilização também para a área industrial. E na área industrial, a gente se preocupa muito com a estrutura, como sempre. Eu quero proteger a estrutura. Mas tem um fator que é até um pouco pior, que é a agressividade química. Então, as indústrias manipulam agentes químicos. E esses agentes, eles acabam trazendo aí uma série de anomalias para a estrutura. Só que pior ainda, os agentes podem penetrar pelo solo e contaminar o solo. E aí, se você colocar lá no TJSP, você vai ver um monte de indústria multada. Se você for atrás da Defesa Civil e outros órgãos também de saneamento, você vai ver o quanto que é perigoso você contaminar o solo, falando em questões de multa mesmo, né? Claro, tem toda a questão sustentável aí. Mas falando especificamente, vamos focar aqui só em multas, tá? Porque às vezes é o que a gente consegue de argumento para mudar. Eu fiz um projeto de impermeabilização para uma indústria onde tinha ataque químico e o material que foi especificado tinha resistência química para aquele ataque. E aí, o engenheiro, quando eu apresentei o projeto finalizado, com a RT, tudo bonitinho, o engenheiro falou, não, essa laje, ela está em contato com o solo, embora tenha manipulação de agentes químicos em cima dela, né? Então, eu não vou impermeabilizar, eu não preciso impermeabilizar, tira do seu projeto. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa, com toda a humildade do mundo, né? Essa impermeabilização, ela foi especificada para proteger a estrutura, número 1, senão ela vai sofrer aí agressividade química, o concreto não vai resistir. E número 2, para evitar uma contaminação do solo, porque a partir do momento que aquele agente tem contato com o concreto, ele vai ter contato com o solo, vai encontrar ali o lençol freático e vai contaminar também os mares. E aí o que vai acontecer? Eu expliquei para ele. A fábrica vai ser multada e eu posso ser processada por imperícia. Nossa. Por que imperícia? Porque eu sou a especialista, eu sou a projetista, eu sou a responsável. E se a fábrica for multada, e quando a gente fala de multas de contaminação do solo, de meio ambiente, são multas astronômicas. Se eu for arrolada nesse processo, eu não tenho nem como arcar com nada disso. O valor do meu projeto aqui é muito simbólico versus o valor da multa que a indústria pode sofrer. E aí eu expliquei isso para eles, falei, olha, eu não vou tirar do meu projeto. Se vocês não quiserem fazer, aí é conta e risco de vocês. Mas depois de explicar ali o porquê, eles aceitaram. Ou seja, às vezes falta uma conscientização nossa, né? É verdade. E é um assunto que, por exemplo, durante a graduação a gente vê pouco, mas a gente não vê o suficiente, né? Eu sou arquiteta, então a gente tem isso, só que é bem mínimo. Acho que na engenharia deve ter um pouco mais, né? Só que ainda assim, a gente não coloca esse devido peso de responsabilidade, né? Então, quando a gente está ali no dia a dia, que a gente vai começar a ver
por exemplo, problemas acontecendo, ou na nossa própria casa. Então a gente começa a ter um pouco mais de dimensão sobre isso. E aí a gente começa a procurar, a saber, a querer resolver, querer o que vai fazer com isso, né? E Sim, aí tá o problema, que não precisa ser tarde, a gente pode divulgar esse assunto para que exato. todo mundo Então, conheça ali e já vamos fazer comece. uma coisa? Vamos fazer uma Ah, coisa? A gente está há 43 minutos aqui, compartilhando conhecimento rico, resumo de uma experiência de 15 anos. Vamos demonstrar gratidão. Pega esse. Quando a Jenny postar, pega esse post, escreve o que você gostou da live. Pode ser o que você quiser, mas interage, porque assim, a gente está dispondo do nosso tempo, né, Jenny? A gente está aqui verdade. entregando o que vocês precisarem, mas eu acredito muito na troca. Então, se a gente está fazendo essa troca, é legal vocês reconhecerem. Toda quarta você faz uma live, é isso? Toda Olha quarta-feira, isso só, mesmo. toda quarta ela faz uma live com especialista, com consultor. Então vamos engajar esse post, vamos trazer aí visibilidade para ela, porque, poxa, conteúdo rico e de graça. Por favor, hein? E a live que ia ser é isso, que é quarta da consultoria. É uma aula gratuita. E eu tô aqui, ó, que eu tenho certeza que, tô anotando aqui, tenho certeza que vocês também estão para poder aproveitar o máximo aqui dessa live, né? É isso Ó, aí. o Daniel falou aqui, ó, parabéns, mulherada, pela live. Vocês motivam muitas mulheres a atuarem sem medo. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Daniel. Amém. Aí, ó. O Léo Coimbra falou aqui, ó, dá pra prevenir RAA de blocos com impermeabilização. Álcali agregado é uma anomalia, né? Reação álcali agregado. Que é, que é direto na fundação, né? Naqueles blocos quando vai, quando ele é muito grande ou não tem a dimensão Não, não, específica. isso é mais para uma questão de qualidade de material mesmo. Ah, tá. Se puder fazer Aí, ó. pergunta, quando especificar uma única manta e quando especificar dupla manta? Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque a gente faz cálculo de vida útil de projeto para a emissão de um projeto de impermeabilização, né? E aí, quando a gente coloca uma manta só, dificilmente a gente consegue chegar na vida útil mínima que a norma de desempenho pede, que é de 20 anos. É isso que a norma de desempenho nos pede para a impermeabilização protegida. Com uma manta só, eu não consigo chegar nesse cálculo de 20 anos. Então, muitas vezes eu tenho que colocar dupla manta. Mas vamos supor que é uma laje de cobertura de uma portaria, é um terraço exposto, não tão grande, a estrutura ela é em concreto maciço. A gente tem aí algumas características que nos dão conforto da gente calcular para uma manta só que sempre com banho de asfalto, não aplicado com maçarico. Porque que acontece? Quando eu aplico a manta asfáltica com maçarico, ela tem lá 4 milímetros. Na hora que eu vou queimando ali o filme de polietileno, eu perco espessura. São micras, mas eu perco. Então ela passa de 4 para menos de 4. Agora, quando eu faço a aplicação da manta asfáltica com banho de asfalto, é o contrário. Eu estou adicionando espessura ali no sistema. Então, em alguns casos, a gente consegue fazer a especificação de uma manta só, porém aderida com asfalto. Agora, se é uma laje que tem ali uma previsão de dilatação térmica, é uma laje maior, aí tem que ser dupla manta, não tem jeito. Perfeito. E quais os principais erros encontrados nesse sistema? O que você vê por aí, né? De manta asfáltica? Ou de qualquer sistema? Tanto desse quanto qualquer um sistema de Não permeabilização. contratar um projeto. É o Perfeito. maior erro. É o maior erro. Por que que acontece? A gente consegue montar um escopo de serviço equalizado e aí a consultora pode mandar para vários aplicadores, todo mundo vai orçar igual. A gente calcula material, a gente calcula tudo. E a consultora já parte sem isso, ela fica no escuro, ela tá dando tiro no escuro, ela tá investindo dinheiro no escuro. Então, o maior erro é não contratar o projeto. Agora, falando erro de execução, é muito comum a gente encontrar falhas da impermeabilização em arremates. Então, próximo a ralo, próximo à antena, próximo à infra de ar-condicionado, próximo da instalação de algum guarda-corpo.
Esses são os piores pontos. É onde a gente tem a maior falha ali na execução, porque se a pessoa não for detalhista e cuidadosa, a água vai encontrar o caminho, ela vai infiltrar. E para impermeabilização não existe margem de erro. Não tem, olha, eu fiz um trabalho 90% bom. Não. Ou infiltra ou não infiltra. Então, se seu trabalho deixou uma brecha, vai infiltrar. Acabou. É verdade. Nossa, lembrei aqui de um caso, uma amiga minha, inclusive. Ela recebeu a casa e a questão da impermeabilização, ele é um vício oculto ali. Você não consegue ver muitas coisas, né? A partir do momento que você abre algumas inspeções, quando você olha de fato, por exemplo, no ralo, vê se está sendo colocado até um pouco mais para dentro, né? Não é só ali na beirada, tem que ter uns cuidados assim, né? Sim. E o dela, ela sofre com impermeabilização de diversas formas. Aí ela vai lá, tá na garantia, né? Ela fala com a construtora vai lá e passa um silicone. Aí vai lá e passa outro. Aí vai só assim, ó. Já não tem mais o que colocar, já não tá nem mais aderindo o material. E aí ela fala assim, meu Deus. E assim, a construtora não resolve. Não resolve, mas também não tem esse conhecimento. Estão só tampando o sol com a peneira, né? Exatamente, tudo paliativo. E vai gastando tempo e vai desgastando o cliente, né? Imagina a dor de cabeça que tem que olhar tudo aquilo ali acontecendo, você tenta cuidar da sua casa, você comprou ela, tá novinha e já tem problema. Menos de 5 anos. É complicado, né? É demais. E sem contar os problemas da saúde que pode dar, né? Se a gente vê algum bolor, né, ou algum mofo, são coisas ali, aqueles agentes biológicos que podem estar piorando a sua saúde, né? Afetando diretamente na saúde. Então é um caso sério mesmo também, né? Não é só a perda de materiais ou de móveis, mas também de saúde aí, né? Sim, é perfeito. A umidade é um habitat perfeito para a proliferação de fungos e bactérias. Que aí, se você conviver naquele habitat úmido com fungo, você pode ali desenvolver ou piorar uma rinite, uma alergia respiratória, um problema pulmonar, problema ocular. Existem várias doenças que podem ser potencializadas ou surgir mesmo de você morar ou trabalhar num ambiente úmido com bactérias e fungos. E isso também relacionado à impermeabilização, né? Falta dela, na verdade. A falta, exatamente. E qual a diferença que você vê entre uma obra que teve um projeto de impermeabilização e uma obra que não teve? Olha, a maior diferença é o custo. Então, a obra que tem projeto, ela nasce mais barata. Ela tem um investimento muitas vezes menor do que uma obra sem projeto. Por quê? A gente, como eu falei, faz uma engenharia mesmo da impermeabilização. E o que é engenharia? Eu posso construir uma casa com pedreiro, ou eu posso construir uma casa fazendo projeto de estrutura, fazendo projeto de hidráulica, fazendo projeto de elétrica, não é? E por que que muitas vezes a casa do pedreiro não cai e ele ainda fala, ó, pode construir mais 3 andares aí que tá tudo certo? Não é? Porque eles superdimensionam a estrutura. Não é sempre, né? Mas vamos aqui trabalhar com essa regra. Muitas vezes, e não estou menosprezando o pedreiro, é um trabalho extremamente digno e um conhecimento admirável, né? A gente tem muito que aprender com a mão de obra que executa. Mas eles, na segurança, eles superdimensionam as estruturas. E aí a casa realmente fica super robusta, só que gastou mais com a construção do que precisaria. Aí você vem e faz um projeto estrutural. Um projeto estrutural bem feito, ele vai ser calculado para que você tenha margem de segurança e o menor custo para a execução daquela estrutura de acordo com a carga, com a utilização e tudo mais. Então, uma obra com um projeto estrutural, uma obra sem projeto estrutural, a gente tende a gastar menos numa obra com projeto, porque tem uma engenharia da estrutura. A impermeabilização é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma engenharia da impermeabilização, que é fazendo uma especificação para que o cliente não gaste dinheiro à toa, inclusive com refazimento, inclusive com manutenção. Perfeito, perfeito. E ó, o Paulo Afonso falou aqui, ó.
Arquiteto Paulo Natividade, Porto Alegre. Já removi muitas mantas asfálticas, que foi somente feita a união das emendas. E como vocês comentaram, um ralo muito mal feito, queimaram junto. Aí, ó, Pois é, dos erros que a gente vai vendo ali, né, nas execuções. E a sim, falta de projeto. sim. E a falta de projeto. E realmente, acho que a dor da impermeabilização, aí você pode me corrigir, né? Que é o que você pode estar vivendo ali nesse começo, quando foi, e até hoje, pela falta ali de conhecimento das pessoas. É como, por exemplo, no projeto de arquitetura, muita gente fala assim, não, mas vou fazer um projeto com arquiteto. Como que eu vou fazer esse projeto? Porque é muito mais fácil esse dinheiro pegar, comprar comprar um móvel, né, algum mobiliário para casa ou algum material. Não quer disponibilizar tempo e dinheiro para fazer esse projeto. Só que eu sempre falo, o projeto se paga pela economia, por você conseguir aproveitar bem os espaços. Por que não pensar também na questão da impermeabilização, que é aquele cuidado que a gente tem que é até maior, porque vai envolver a saúde da estrutura, a sua saúde. Então, é realmente o que você falou, dessa falta desse conhecimento e a pessoa ter a noção daquilo que ela está comprando no projeto. Não é apenas, pagou por esse projeto, uma especificação aqui e tudo mais. Está pagando por conhecimento, está pagando por qualidade de vida, está pagando por melhor aproveitamento dos espaços, o material certo no local certo, né? Então tem muita coisa aí, né? Sim, demais. Por isso que a conscientização é importante, né? Verdade. Ó, Pacholi Arquitetura falou aqui, ó, excelente live. Impermeabilização é um assunto importantíssimo. Deixei de pegar uma reforma em um condomínio pelo fato deles quererem fazer gambiarra na impermeabilização. Preferir não pegar. Exato. A gente tem que ser firme em alguns casos, né? Quando a É verdade. gente, quando a gente já na hora de orçamento, a gente já percebe que as diretrizes da construtora ou do cliente não estão em concordância com o que a gente preza, a gente também não fecha. Então, tem construtoras, aqui em São Paulo, por exemplo, que elas impermeabilizam só a boca de ralo. Nossa. Apartamentos de alto padrão, elas impermeabilizam banheiros só a boca de ralo. E eles querem que a gente coloque isso no projeto. Eu jamais vou colocar isso no meu projeto. Então não adianta nada ele me contratar para depois a gente ter um imbróglio. Então muitas vezes a gente já declina antes mesmo de ter o negócio fechado, né? Ó, o Ângelo tá aqui falando, professora, parabéns pelo trabalho. Ângelo, um abraço para você, viu? Te vejo terça-feira da semana que vem na live que eu vou fazer. Aqui quem mais? Tá aqui o Show. Paulo Afonso, já falou, Rodolfo. Aí o Tanner mandou, então nunca especificar manta única maçarico. Eu posso colocar manta única a maçarico na fundação, por exemplo. Fundação dá. E não precisa nem ser a tipo 3, pode ser a manta tipo 2. Mas enfim. E as oportunidades que essa área traz, quais são elas? Nossa, vamos analisar aqui juntos. Qual empreendimento não tem filtração no Brasil? Tem uma pesquisa que foi feita em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Impermeabilização que nos trouxe um dado que 83% das edificações têm problema com infiltração. E a infiltração, ela é gerada por uma falta ou por uma falha da impermeabilização. Então, olha só, com toda a humildade do mundo, eu vou falar isso. Já me contrataram para eu ir para São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, Recife. Eu tenho viagem marcada para Salvador, para eu poder fazer inspeção em infiltração. Brasil todo. Eu faço projeto de impermeabilização para o Brasil todo. Eu gosto disso? Claro, com toda certeza. Tem mercado extremamente aquecido e amplo. Inclusive, a nossa equipe dentro do escritório, ela está crescendo. A gente trouxe mais 2 pessoas essa semana, porque a gente tem uma demanda muito alta para projetos de impermeabilização. E aí eu falo, eu não quero ter uma empresa que seja a maior do Brasil em projeto. Eu quero que tenha a melhor. Então, em dado momento, o nosso crescimento, ele vai ser um pouco mais
ponderado, porque eu quero manter a qualidade. Mas vamos voltar às oportunidades. Então, por que que eu fui para tantos lugares para inspecionar? É porque tem muita demanda, muita demanda. Então, para impermeabilização e para inspeção das infiltrações tem muita demanda. Agora, eu chego num lugar e eu verifico a infiltração. Eu sei determinar o porquê que aconteceu aquilo, eu sei o porquê que está desplacando, eu sei o porquê que a manta está soltando, muitas vezes eu não sei. Então, ter o conhecimento em impermeabilização é importantíssimo, porque você começa a ter ali o conhecimento sobre o porquê aconteceu aquela anomalia, o porquê aconteceu aquele problema. E aí você fica muito mais seguro para prescrever uma terapia ou até mesmo para especificar um sistema de impermeabilização na raiz, né? Ali na criação do projeto. E aí é para todos, esse conhecimento sobre impermeabilização, ele precisa ser para todos os profissionais envolvidos na construção civil. É aquilo que a gente falou no começo da nossa live. Não é ensinado na faculdade de arquitetura e também não é ensinado na faculdade de engenharia. Isso a gente tem ali algumas faculdades que têm cadeiras optativas, mas mesmo assim é algo não aprofundado e deveria. Então, impermeabilização é conteúdo obrigatório que todo engenheiro, arquiteto, tecnólogo e profissional da construção civil tem que ter. Perfeito. E também é muito importante na área de avaliações e perícias, né? Perícias, principalmente a diagnóstica, né? De engenharia diagnóstica, mas também nas avaliações, porque, por exemplo, o credenciado do Banco do Brasil, eu, por exemplo, sou credenciada no banco, eu tenho que dar garantia também dos imóveis. Imagina se tem algum imóvel lá que está sofrendo muito algum problema, né, de impermeabilização, e aí se eu olhar e falar assim, vou dar garantia, você está dando garantia de 30 anos naquele imóvel, se ele tiver numa vida útil bem acabadinha, então você tem que estar olhando também sobre isso, né? Sim. Ter um cuidado especial, porque vai ter ali você que está testando, você é o profissional que está avaliando aquele imóvel. Então está dando de garantia para o banco ali, né? Exato. Ele está confiando em você. Vamos fazer um convite aqui, Jenny? Você me permite? Claro. Então, quem está aqui com a gente, quem chegou com a gente até agora, eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, obrigada por estarem aqui. E lembrando, aquela troca, né? Depois que a Jenny publicar, você vai lá... Só um minutinho, meu amor. Depois você vai lá e escreve qual foi o seu maior insight que você teve, o que você gostou. E segundo, terça-feira, dia 30, agora, da semana que vem, eu vou fazer uma aula gratuita descomplicando a impermeabilização. Eu vou trazer um case de um reservatório elevado que vai ser bem interessante. Não vai ser diquinha, não. Vai ser uma aula realmente bem rica. Um minuto. Perfeito. Eu já estou inscrita. Eu já tenho inscrita lá. Gente. Perfeito. E aí depois, quando acabar essa live, a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do meu treinamento, que é o Impermeabilização 360 graus, que é um treinamento online, ele é gravado, você pode assistir quando você quiser. E também tem encontros ao vivo para poder tirar as dúvidas. Então, eu fico aqui à disposição para tirar dúvidas de todo mundo. Só que se programem para assistir essa live, é uma informação muito importante para todo mundo que atua na construção civil. E a gente vai trazer um conteúdo realmente diferenciado, tá bem rico. Mas vou deixar, tá? Já fica então esse convite, já fica esse lembrete, participem, se inscrevam, tanto ali na aula que ela vai dar na terça-feira, como também no curso dela que está abrindo turma. Então, participe. Vocês já viram aqui tudo o que está acontecendo, né? Vocês já viram o nível de conhecimento que ela deu aqui, ó. Só uma pontinha aqui, né, para vocês. Ó, HRV Rodrigues, a Priscila também é professora da pós do Murilo? Sim, eu sou professora da pós do Murilo. A Fátima falou, qual o Instagram? Vai ser pelo meu Instagram, tá? Então, me segue lá, Fátima, que aí por lá eu vou publicar todas as informações, tá bom? E quem tá aberto quem tá aqui, por favor, quem tá aqui também, segue a Jenny. Toda quarta-feira ela traz um conteúdo rico, que é como se fosse uma consultoria gratuita. Isso mesmo. Estamos quase finalizando já essa live aqui. E temos mais algumas perguntinhas aqui para você, Priscila. Tá. Quanto o
projeto de impermeabilização e a execução dessa etapa se refere ao custo total da obra. O planejamento, há uma média de custo dessa relação, há uma porcentagem, fala assim, olha, é tantos por cento comparado à obra, tem uma métrica disso? Depende da obra. Se eu for falar de uma construção de uma edificação, por exemplo, estudos mostram que é em torno de 3%. A impermeabilização. Então, eu tenho toda uma construção, né? Então, eu tenho fundação, revestimento, hidráulica, elétrica, tudo. Aí, se eu pegar o orçamento total da obra, 3% vai ser equivalente à impermeabilização, que aí envolve projeto, execução e material. Agora, se eu for falar sobre somente o projeto do global, é 0, alguma coisa. Uma coisa quase que... Irrisório, café. perto do tamanho, É o café que eles gastam por ano, sei lá, uma coisa bem irrisória mesmo. O projeto. A impermeabilização como um todo gira em torno de 3% para obras de edifícios. Perfeito. Então, gente, olha isso. Se vocês não negligenciarem o projeto, uma boa execução, saber escolher, né, esses materiais com o projeto especificado, então vocês vão estar ali, ó, 3% de uma forma assim, genérica ali, né, uma base de 3% de toda a sua obra. O que é isso perto de você ter um problema logo depois que você entrega a sua obra? O que é isso perto de você ter dor de cabeça, aquele desgaste que tem de fazer alguma reforma, algum reparo, né? Nisso. Então já pensa aí, qual que é a real vantagem, né? E como adaptam as construções pelo Brasil ao projeto de impermeabilização? Aumentou muito com a norma de desempenho. Porque muitas construções que pegam recursos com banco, o banco obriga a ter projetos de impermeabilização, principalmente a Caixa. Claro, tem uma variação regional também, né? Depende de cada regional. Mas a norma de desempenho alavancou muito a quantidade de obras que tem projeto de impermeabilização. São todas? Está longe de ser todas. Está bem longe mesmo. Mas aumentou bastante depois da norma de desempenho. Agora, e as construtoras que não precisam, né, do recurso do banco ou que a regional não exige? Elas têm interesse em contratar projeto? Geralmente não. Por quê? O que eles fazem? Eles chamam as empresas parceiras que executam, as empresas parceiras fazem um orçamento, é como se fosse uma engenharia gratuita, porque eles fazem todo o levantamento quantitativo da obra, montam o escopo de serviço, de graça, né? Só para poder orçar, e mandam o orçamento para a construtora. E aí a construtora executa a impermeabilização ali com a empresa que eles escolheram, e vai compatibilizando as ações durante a execução da obra. Então, muitas consultoras ainda não contratam, mas é muito legal, muito legal mesmo. Aí, meu amor. É muito legal quando a gente fornece projeto de impermeabilização para a construtora que nunca contratou. É muito legal. Peraí, meu amor. É muito legal, sabe por quê? Porque eles vão vendo, nossa, você entrega isso também? Nossa, que legal! Nossa, isso aqui vai ser muito bom para fiscalização. Isso vai ser muito bom para equalização. E aí, a partir daquele momento, é muito mais fácil dela contratar para outras obras. Porque ela vê valor agregado, né? Perfeito, olha só. E deve ser aquele choque, né? De conhecimento, de riqueza, de detalhamento ali, né? Sim, exatamente. Imagino. Que legal mesmo. E quais as principais normas de impermeabilização? Então, para fazer um bom projeto também, né? O que a gente precisa ter nesse projeto de impermeabilização? A norma 9575, que é de projeto. A norma 9574, que é de execução da impermeabilização. A norma de desempenho, que é a 15575. A norma de concreto também é bem importante, que é 6118. E aí tem outras normas pertinentes aos produtos. Então, por exemplo, a manta asfáltica é a 9952, membrana de poliuretano é a 15587. Então, cada material tem uma norma de produto. Então, sempre que a gente vai desenvolver um projeto de impermeabilização, eu preciso seguir
as premissas da 9574, da 9575 e também especificar materiais que atendam às normas dos produtos. Então, basicamente, são essas. Perfeito. E ó, temos uma pergunta aqui, ó, nesse negocinho no pontinho de ligação do Bruno Almeida. Aqui nos Estados Unidos usamos uma tinta vermelha para impermeabilizar. Eu não vi Sabe? essa. Eu não sei se é da. Vou falar de marca, tá? Eu não sei se é da Ecobit, porque aqui no Brasil a gente também tem uma membrana acrílica que ela é vermelha. E aí precisa ver se é algum outro fabricante local, né? Que ele tá comentando. Mas aqui no Brasil a gente tem a Ecobit, que é vermelho. Pode ser que seja também. Eu sei que a Ecobit é italiana. Não sei se ela tá com a penetração boa nos Estados Unidos. Ó, Nossa, ele deve ser bem. Ele falou, é tipo Ecobit. Show. E o Bozelli Calhas Rufus, qual o melhor impermeabilizante para calha? Calha é metálica, será? Ou é calha de concreto? Eu acho que deve ser metálica, porque é Bozelli Calhas e Rufus. Eu acho que deve ser metálica. Manda aí pra gente. Vamos ver, vamos aguardar, né? Ele falar aqui pra gente. E para quem ainda está começando, não conhece muito bem essa área, qual o conselho, ou que está também começando uma obra, qual conselho você daria? Eu vou dar 3 conselhos. 2 são gratuitos e um é pago. Um primeiro conselho gratuito: vá para as obras. Coloque o pé numa obra. Mesmo que você não esteja executando obra, pede para um engenheiro, um arquiteto ou um profissional da construção civil te levar para visitar uma obra. A gente aprende muito na obra. Toda vez que eu vou para a obra, eu volto com algum conhecimento novo. É incrível e é de graça. Você só precisa ter acesso, né? Inclusive, no meu treinamento, eu já levei alguns membros para a obra para poder visualizar muita coisa. E é totalmente divisor de águas, sabe? Do que você só falar. Então, esse é a primeira dica, gratuita. A segunda dica: eu quero me aprofundar ainda mais. Eu quero conhecer ainda mais, não só a parte prática, mas a parte teórica também. Você perguntou sobre norma, né? A 9575, que é a norma de projeto, ela está sendo revisada. Então, a ABNT promove uma reunião por mês dentro do CB22, que é onde o comitê técnico, onde ficam todas as normas de impermeabilização. E uma vez por mês se reúne todos os profissionais da impermeabilização experientes e que se dispõem gratuitamente do seu tempo para contribuir. E a gente atualiza essa norma. Então, uma vez por mês, a gente tem uma reunião online durante 3 horas, onde a gente fica discutindo qual vai ser o texto que vai adicionar, qual vai ser o texto que vai tirar, como vai escrever. Então, a gente está atualizando essa norma. Acredito que tão logo ela vá para consulta pública para depois ser publicada, né? Mas deve levar aí pelo menos, eu creio, mais uns 6 meses ou até mais. E qualquer pessoa pode participar desta reunião de revisão de norma. Mas quando eu falo sobre isso, eu estou falando que não é para você participar dessa reunião para ficar fazendo perguntas lá. Lá não é um ambiente de aula, lá é um ambiente de troca, onde vários profissionais que têm 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos de experiência, cada um vai contando a sua vivência. E é muito rica essa troca. Então, eu tento participar todos os meses para contribuir, mas eu também aprendo, é muito bom. Só que quem ainda não tem a possibilidade de contribuir tanto, mesmo assim é interessante, porque é gratuito e você vai ter acesso ali às análises e tendência da atualização de norma e a opinião dos profissionais que estão há mais tempo nesse mercado da impermeabilização. Então, é um ambiente de muito aprendizado. Mas, de novo, reforço, não é um ambiente para ficar fazendo perguntas, não vai ser metralhado lá. É para ir para colaborar, né? E não ficar ali atrapalhando ali no caso. Não é um ambiente didático, né? Exato. Ele é um ambiente que a função é atualizar a norma, mas é um ambiente muito rico, de muito conhecimento.
Muito bem, então eu dei 2 dicas gratuitas. Colocar o pezinho na obra e participar de revisão de norma. Agora, a dica paga é terça-feira se inscrever pro meu treinamento, né? Pelo amor de Deus. Perfeita, perfeito. E é isso mesmo. E olha, gente, acompanha a Priscila. Ela sempre posta Reels falando, mostrando casos práticos, muito conhecimento. Eu vou lá, eu sempre compartilho aqui nos meus stories, Você é sempre, ótima. porque é realmente muito bom. São muito bons, Priscila, sério. Parabéns. Obrigada. Fico feliz. Obrigada, viu? E a sua didática também é muito boa. Você é muito clara, muito concisa ali nas palavras. Tem muita didática, muito domínio do conteúdo, tem muito domínio técnico e prático também. E isso é muito importante para o aprendizado. Então, pessoal, não perca a oportunidade do curso dela, treinamento também vai ter. Ela também é professora da pós-graduação Elite, que também está de turma aberta, da engenharia diagnóstica, né? Que é tanto a parte de diagnóstico e patologia. Então, a gente tem que olhar essas oportunidades e aproveitar. Então, todos os profissionais, é o que ela falou, né? Não é só quem está executando uma obra, ou quem quer fazer uma obra, ou você também que projeta. É para todo mundo, para ter esse conhecimento, porque é algo que você vai precisar. E é indiscutível, vai precisar. É a porcentagem que ela falou, 83% sofre com algum problema de falta de impermeabilização, falha de impermeabilização. Então, é oportunidade de trabalho. Então, a gente tem que aproveitar isso também, né? Muito bom. E só mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite, senhoritas. Qual a diferença entre arquitetura e engenharia? Ou a arquitetura está dentro do curso de engenharia? Luciano, Alexandre ou Alexandre sou de Petrolina, Pernambuco. Então, o que acontece? A engenharia, de modo mais grosso de falar ali, é que a engenharia ela é mais voltada para os projetos complementares e para a execução de obras. Calculistas também. Então, você tem essa parte ali bastante da estrutura, do prático, enquanto na arquitetura a gente é muito voltado para o projeto. Então, na graduação, as atribuições, gente, a lei de atribuições, a gente tem muitas coisas que são parecidíssimas em todos os aspectos. Por exemplo, o engenheiro pode projetar? Pode. Tem algum determinado limite para isso? É algo que é bastante discutido entre as profissões. Mas o arquiteto pode executar? Pode. Mas o que a gente mais vê ali? A gente tem 4.000 horas de projeto. O arquiteto ele é criado ali para você projetar cada tipo de ambiente, desde uma casa, prédio, um jardim, um parque, uma cidade. Então, a gente tem esses processos ali mais de projeto, relacionados a projeto. E engenheiro tem essa questão mais de execução. Só que tem uma área aí também, por exemplo, a impermeabilização, avaliações e perícias, que a gente, engenheiro patologista, né, arquiteto patologista, a gente tem atribuições as mesmas para fazer esse tipo de trabalho. Só que para a gente fazer muito bem feito, a gente precisa ter conhecimento. Então, temos várias atribuições que são bastante similares, e são as mesmas, inclusive, né? Por exemplo, de engenharia, que eu digo de avaliações, né? E de perícias, de impermeabilização, mas precisa ter conhecimento. Então, as leis de atribuições estão aí, mas o conhecimento, aquilo que você sabe fazer. Eu vou aventurar em uma área que eu não sei, só porque eu tenho uma atribuição ali, porque a lei de atribuições está falando que eu posso fazer. Será que eu posso fazer? Então, é essa a maior diferença também, além das competências, né? Você ter o conhecimento para executar e fazer naquela área. Agora, Priscila, o que você acha? Exatamente isso. Nem o que corrigir. É isso mesmo. Corrigir, aliás, complementar, né? Tá perfeito. E é isso. Olha, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. E principalmente, muito obrigada, Priscila, pelo seu tempo. Eu sei que está na correria e você ainda disponibilizou aqui
esse horário no meio da semana. Então, eu te agradeço muito por ter participado aqui com a gente, ter dado essa aula que você deu. Muito obrigada mesmo, foi uma honra. Mas eu que agradeço. Obrigada, Fátima, você foi muito compreensiva. E obrigada também, viu, Jenny? Todo mundo que ficou até aqui. Agradeço muito pela oportunidade de fala, pelo convite. E te vejo em novembro, então, no evento do Murilo. Quero te dar um abraço forte. E boa noite para todo mundo. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Perfeito. E, gente, segue lá. Não esqueça dos conselhos. Vamos aplicar, viu? Vou deixar essa live salva e não esqueçam de comentar lá o que você aprendeu dessa aula. Tá bom? Combinado. Até mais. Beijão, boa noite.